No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Comigo aqui no estúdio, o jornalista Eurico Cruz, do site grudiario.com.br. Bom dia, Eurico. Bom dia, Pedro. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela presença. Desistiu da barba mesmo? Por enquanto, eu desisti. Ontem acabei fazendo. Tô gostando. Então tá bom. Como é que foi o debate ontem à noite? Você participou, né? Participamos. Bom, Pedro, foram 4 blocos aí, né? Um primeiro voltado a perguntas da ACE, 2 blocos com perguntas de jornalistas e um de confronto direto, né? Foi um debate muito propositivo. Os candidatos conseguiram falar suas propostas. Claro que você teve um ataque um ao outro ali, mas nada que levasse a um clima mais quente ali, alguma coisa mais agressiva, né? Nem o direito de resposta? Nem o direito de resposta. Então foi tranquilo. Até achei que em alguns momentos um dos candidatos poderia pedir, né? Principalmente ali no confronto direto, mas mesmo assim, não, pelo que a gente viu, não teve um pedido de direito de resposta, né? O primeiro bloco, o Silvio perguntou muito sobre a questão de desburocratização, sobre a questão de trazer empresas aqui para a cidade, né? O Silvio Alves, presidente da ACE. Mas ele não sugeriu uma secretaria, não, né? Não, dessa vez sem secretaria de desburocratização, né? Que seria mais uma burocracia. Mais uma burocracia. É a burocracia para desburocratizar, né? Não teria muito... não daria um resultado talvez esperado, né? O Guti falou que ele trouxe muitas coisas para a cidade, que ressaltou que ele já trouxe mais de 20 empresas grandes, que ele congelou o IPTU, né? 20 empresas? 20 empresas grandes. Ele citou a American Airlines, citou a criação do Outlet aqui também, né? Oderadec. Isso. A gente teve também recentemente uma empresa que abriu um CD aqui que foi o Mercado Livre. Eles não informaram muito a localização ali por uma questão de segurança, mas eu acredito que seja ali no CD da Riachuelo, alguma coisa assim, onde era antes, né? Mas cá entre nós, como é que dizem que a economia anda apesar dos governantes, né? Nós ganhamos alguma empresa e perdemos algumas empresas. A Decolar saiu de Guarulhos, não foi isso? Sim, sim. A Decolar ficava aqui em Guarulhos e foi uma grande perda para a cidade. A própria Pfizer ainda existe aqui em Guarulhos, se não me engano, tirou uma parte, não foi algo desse... Então, nós temos que fazer um balanço do que aconteceu. Se for para contabilizar, nós temos que saber quem entrou e quem saiu. Sim, sim. Né? Agora, Pedro, falando do debate, acho que uma coisa que o Guti fez aí que talvez, acho que pese mais para o Eloy hoje do que o próprio PT, que as pessoas falam que ele tenta esconder ali a estrela, é a gestão do Almeida, viu? Por várias vezes o Guti tentou cravar ali que o Almeida era uma cria do Pietá. E o Pietá, e por várias vezes ele apontou problemas que foram criados na gestão do Almeida e que ele pegou e teve que resolver. É inegável que, de fato, havia uma dívida quando o Guti... Eu só vou discordar, porque há uma diferença entre o Eloy Pietá e o Almeida. Até porque o candidato do Eloy Pietá era a Ineide Lima. Sim. Era a vice dele, né? Sim. Aí a Ineide perdeu a prévia para o Almeida no PT. Tá certo? Certo. Então, não foi o candidato. Aliás, o que eu me lembro muito bem, o Eloy Pietá demorou para entrar na campanha do Almeida lá em 2008. Demorou. Sim. Ele queria mesmo a Ineide, esse é fato. Exatamente. Né? Agora, é lógico, para o Guti interessa misturar tudo, né? Misturar o Almeida, o PT. Sim. Aliás, essa eleição se notabilizou pelas rejeições. Vejam só, os 2 candidatos que foram para o segundo turno eram os 2 candidatos mais rejeitados. Não é? Nas pesquisas diziam... Nas pesquisas, sim. As pesquisas não diziam que os 2 candidatos mais bem colocados, que aliás classificaram para o segundo turno, eram os mais rejeitados pela população. Então é uma eleição hoje, de segundo turno, de que rejeição. E a gente percebe que há uma grande rejeição aí do Partido dos Trabalhadores, né? Sim. Que o Eloy, a aceitação dele pessoal é acima da partidária. Sim. É que nem eu concordo contigo, Pedro, acho que ele saiu, mas acho que o fantasma do Almeida ainda pesa muito na campanha. Eu concordo com você que não era o candidato do Pietá ao Almeida, né? Mas por ser do mesmo partido e ter essa continuidade. E aquela coisa que, por mais que você fale, né? Quando você está no poder, e o Almeida, acho que é uma prova viva disso, ele governou com vários partidos, né? Mas depois que veio a rejeição, ele era um cara de muito diálogo, muita coalizão, mas quando você perde, ninguém quer se juntar com o perdedor, assim, inclusive, digamos, né? Vamos falar a verdade, o próprio vereador Guti fez parte da base aliada do Almeida.
Sim, sim. Acho que 8 primeiros meses. 2 primeiros anos. 2 primeiros anos, verdade. 2 primeiros anos ele fez parte da base aliada. Só que o Guti foi esperto. Ele percebeu que havia um campo para fazer oposição e foi para a oposição. Né? Agora, uma coisa, o Eloy tentou capitanear um pouco ali a questão da saúde, que é um ponto que todos os candidatos tentaram bater desde o primeiro turno até aqui. Falou sobre o hospital de campanha, que não deixou um prego aqui na cidade, falou que o Guti deveria ter investido no Hospital da Mulher. Falou também sobre a questão das organizações sociais, Pedro, e falou que o Guti acabou contratando empresas criminosas. Birigui e o IDGT, né? Uma do Hospital Pimentas, Hospital da Criança e tal. O Guti rebateu ali que ele fez um chamamento público, o Eloy discordou, falando que ele, na verdade, fez um contrato emergencial. O Guti insistiu ali que não havia, naquele momento, nenhuma prova de inidoneidade das empresas, né? Me permita, eu vou fazer um comentário sobre esse tema. Os dois prefeitos, Pietá e Guti, terceirizaram os setores da saúde. O Pietá também terceirizou. Terceirizou, sim. Começou no Hospital Pimentas, foi com a Associação Paulista de Medicina, se não me engano. Santa Casa também, Santa lá no Maria Disso, né? Foi isso? Foi, verdade. Então, nós temos, seja quem for o próximo prefeito, nós temos que rediscutir essa questão da terceirização. Porque hoje, você sabe quem é elogiada? A UPA Paulista. A UPA Paulista é muito elogiada e é tocada, digamos assim, administrada por servidores públicos. Não é perfeito, isso? perfeito. Médicos da prefeitura, servidores da prefeitura, não é terceirizada. Que sirva de exemplo. Então, a UPA Paulista hoje é muito elogiada e não é terceirizada. Agora, os dois prefeitos, Guti e Pietá, terceirizaram a saúde. Pode haver agora uma discussão, por exemplo, a Gerir teve muita polêmica, agora nós temos duas OS aí polêmicas também, né? DGT e Birigui. DGT. Nós temos que rediscutir todo esse modelo de terceirizar a saúde. Eu vejo que a UPA Paulista funciona. O fato, né, Pedro, é que muitos usam a lei de responsabilidade fiscal e, de fato, há a questão, né, de você falar, eu não posso contratar mais médicos, não posso fazer isso porque senão eu estouro o limite. Então, você terceiriza o serviço, paga um valor milionário para uma empresa que, de repente, poderia ser destinado realmente a um servidor público municipal, para que se tenha incentivo. Eu vou falar assim, em nenhum caminho existe santo, né, Pedro? A gente viu aí muitas vezes alguns casos de médicos aqui de Guarulhos, né, que trabalhavam na prefeitura, batiam um ponto e depois saíam para atender em hospitais particulares, né, E não deu em nada, hein? Não deu em nada. E assim, o triste é você ver o cara reclamar que ele fazia isso porque o salário da prefeitura era muito baixo, né? Eu quero uma mentira, viu? Porque eu conheço médicos que trabalham na prefeitura, a prefeitura de Guarulhos paga bem. Você sabia que alguns médicos vêm do Rio de Janeiro para trabalhar em Guarulhos? Não sabia, desconheci isso. Eu tenho essas informações. Alguns médicos, sabe o que eles fazem? Vêm 4 e 5 num carro, vêm dar aqui expediente em Guarulhos e voltam. Tem médico de Santos, que vem trabalhar aqui em Guarulhos. Santos até que é perto, né? Mas vem do Rio de Janeiro. Nós temos médicos fretados, então, Pedro, podemos dizer que eles vêm aí... Porque o salário é bom. E nessa situação, né, que a gente fala, o médico tem essa pessoa que comete esse crime dizer assim, eu faço isso porque o salário da prefeitura é baixo. Mas o salário da prefeitura é baixo, você não larga ele e deixa quem precisa na mão para trabalhar em outro lugar. Você tem ideia de qual é o salário de um médico na prefeitura? Olha, eu tinha uma ideia de que, dependendo aí de como que era o plantão, era na faixa de R$8 mil. Não, 18 a 20 mil reais. É muito dinheiro, sim. É 10 mil a mais do que eu estava pensando. Não, 8 mil, que é isso? 18 a 20 mil reais. E, Pedro, também no debate, o confronto direto é sempre assim, uma das partes mais interessantes, porque você tem um candidato perguntando a candidato, né? As duas perguntas do Pietá foram voltadas para a saúde. Uma delas, a segunda dele, foi inclusive falando sobre a questão do tratamento odontológico, que ele disse que há 4 anos o Guti não tenha um contrato, um convênio para próteses aqui na cidade, né? E falou que não tem realmente um atendimento odontológico e que o Guti tem que deixar a população sorrir, né? E aí o Guti respondeu que não, por conta das cirurgias eletivas, por conta da pandemia, né? Todas as cirurgias foram canceladas e tal. Falou do hospital da UPA Paulista, da UPA Paraíso, que lá tem um atendimento odontológico de qualidade. Agora é UPA Taboão. Agora é UPA Taboão, verdade. E teve uma pergunta engraçada uma hora que o Guti falou que o Eloy estava querendo muito acabar com os engarrafamentos na cidade, querendo acabar com o trânsito, e ele perguntou, você quer colocar um rodízio na cidade, Pietá?
E aí o Pietá falou que não, que isso devia ser um plano do Guti, porque o Guti não leu as propostas de governo dele, ficou um pouco nessa discussão. Mas no fim, o Pietá falou que tinha os planejamentos dele para conseguir alargar algumas vias, usar alguns espaços para conseguir diminuir o tráfego, né? Tráfego não, porque tráfego é de droga, né? Perdão. Defender para o tráfego, né? E o Guti perguntou também sobre a questão da água, né? Uma coisa que o Guti tem trabalhado muito nessa campanha é a questão do abastecimento de água, ao qual ele falou que acabou com o rodízio, o tratamento do esgoto, e perguntou se o Eloy... Bom, aí eu vou fazer uma parte. Eu dou ponto aí ao prefeito Guti, eu acho que realmente o ponto alto do governo dele foi essa transição do SAAI para a Sabesp. Eu teria feito a mesma coisa, eu elogiei e continuo elogiando. Apesar das dificuldades da Sabesp, eu acho que estamos melhorando muito no saneamento e no abastecimento, né? O saneamento foi uma coisa muito curiosa durante a gestão Almeida. Eu lembro que, como jornalista, a gente via a capacidade de tratar os 30% quando você criou aquelas estações de tratamento de esgoto, quando, na verdade, você continuava tratando só os 2%, né? Depois você teve aqueles contratos com a Ságua, né, que acho que era da OAS também, e não prosperou, não foi algo que resolveu efetivamente o problema. Mas nessa linha, né, o Guti perguntou para o Pietá se ele encerraria o contrato com a Sabesp, né? O Pietá falou que não, só disse que não aceitaria o contrato como o Guti fez, com base na dívida que o credor apontava e que não houve uma discussão do devedor, que o valor de 3,8 bilhões poderia ter sido reduzido. O Guti se defendeu, falou que não era assim, falou que o Pietá... E a gente sabe que essa questão dessa transição também, né, Pedro, não teria acontecido se o PT estivesse aqui por conta do imbróglio que tinha com o PSDB, né? Realmente existia uma rixa ali que não permitiria essa negociação. Isso aconteceu também porque você tinha um governador na época que foi, vamos dizer assim, um padrinho do Guti, que foi o Márcio França, né? Então foi uma... Aliás, me permita que eu fiquei surpreso ontem que eu vi um vídeo do ex-governador Alckmin em favor do Guti, não foi isso? Exatamente. Estranhamente, o Alckmin nunca gravou um vídeo em favor do Carlos Roberto, quando o Carlos Roberto chegou 2 vezes ao segundo turno aqui pelo PSDB. Sim, verdade. Estranhei muito, hein? Olha, eu diria, Pedro, que pode ter alguma influência aí do Márcio França. Do Márcio França, mas acho que até mesmo de um apoio informal que pode ter irritado, de repente, a cúpula estadual do PSDB, que foi essa questão da Fran dizer para não votar no Guti e não declarar um apoio no PT, mas fica aquela coisa de um apoio informal, né? Porque se você tem 2 candidatos no segundo turno, e eu falo para você, não vote nesse candidato, mas também não vote em branco, não vote nulo, não deixe de comparecer às urnas. A outra questão, não sei se você se lembra, em 2016 o Guti quase ingressou no PSDB. Sim, estava tudo preparado. É que o Carlos Roberto, na época, ele tinha um bom relacionamento com a Aécio Neves, com a direção nacional do partido. Então, o Carlos Roberto se segurou no PSDB com a executiva nacional. Se dependesse aqui da executiva municipal e da estadual, o Guti seria o candidato do PSDB. Sim, eu soube disso, né? Mas o Carlos Roberto, na época, também, ele tinha essa vontade de continuar concorrendo ao cargo, né? Acho que ele jamais cederia a vez naquela hora, né? Não. E ele se garantiu com a executiva nacional, né? Bom, o que mais lá do debate de interessante? Olha, nós tivemos uma questão muito, muito quente ali, que foi a questão do regime jurídico único, né, do RJU, que foi implantado pelo Guti, uma questão se isso era inconstitucional ou não. O Guti falou que não tinha uma preocupação com isso. O Eloy questionou ele, falou, como assim não é uma preocupação? A lei foi considerada inconstitucional, né? Foi uma pergunta, inclusive, feita pelo Paulo Manso, que despertou esse questionamento. E, bom, a verdade é que está num limbo essa questão do que vai acontecer com essa questão, porque a lei, de fato, existe uma decisão que pode não ter uma decisão final, mas há a prefeitura está tentando recursos, mas a situação não é favorável, não. Está na fase de recurso jurídico, né? Assuntos do funcionalismo são muito delicados, né, Pedro? Muito complexos. E assim, acho que hoje um principal problema que a gente tem dentro do funcionalismo é sempre a questão previdenciária, né? Porque o funcionário público, ele se aposenta recebendo o salário integral
que ele recebia trabalhando. E quando criaram isso, acho que não previram mecanismos que sustentassem esse modelo de previdência, né? Dá a impressão que lá no passado foi feito assim, faz aí, depois que der um problema, alguém se vira lá na frente para resolver. E não é assim, né? Não será problema meu. Não será problema meu. Esse filho não é meu. Só um ponto, Eurico, que eu até gostaria de saber a sua opinião. Até hoje eu discordo quando se fala na dívida da Prefeitura de Guarulhos, que falaram em 8 bilhões, é isso? 8 bilhões. Da onde saiu esse número? Quem auditou esse número? É que nem o dono da padaria chega para mim, Pedro, você está devendo 8 mil reais na padaria. Eu falo, na onde que eu estou devendo? Alguém deveria ter atestado esse número. Faltou isso. Existem empresas de auditoria como a PricewaterhouseCoopers lá que poderia fazer isso. Eu acho que assim, de fato existe uma dívida, você tinha questão, eu lembro que no fim da gestão da Almeida foi muito triste, porque você teve situações, por exemplo, onde você via motos de agentes de trânsito sendo recolhidas porque o contrato de aluguel não foi pago, você tinha medicamentos em falta porque não tinha sido pago o contrato aos fornecedores, né? Se chegou esse valor, a gente sabe que a maior parte dessa dívida era da Sabesp, do SAI com a Sabesp, né, Pedro? Mas eu também não saberia te dizer ponto a ponto de onde vem essa... Faltou uma auditoria nessas dívidas. Eu acho que alguém deveria auditar, atestar qual foi o valor da dívida deixada, né? Bom. O Guti fala muito nessa dívida, né? E o Eloy sempre fala que assim, não há esse endividamento todo porque existe um limite de endividamento que você pode passar, né? E existe uma questão, se existe essa dívida bilionária, né? Por que quem a fez também não foi responsabilizado, né, Pedro? Seria, no caso, vamos dizer, quem passou a caneta aí foi o Almeida. E o Almeida sumiu, né? A gente praticamente não ouve mais falar dele. Ele saiu do cenário político, Bom, é isso, né? Acredito que sim, dava para falar mais ainda do debate, mas acho que por hoje... Mais algum tópico? Qual? Olha, a gente teve também uma pergunta... Nós tivemos muitos questionamentos, né? O Eloy, ele ressaltou muito o que ele fez durante o caminho dele. E, assim, por mais que o Eloy... Realmente a questão, o Pedro, ficou nesse embate do que o Eloy pode fazer. Ele tem uma história, mas para ele ficou difícil se desvincular da imagem da Almeida. Acho que esse foi o ponto alto do debate. Eu acho que não conseguiu ali ainda. Não há o Eloy está numa posição muito difícil, apesar de ele ter capitaneado bons apoios dentro desse segundo turno, né? Mas ele ainda não consegue se livrar desse fantasma da Almeida. Tá certo. É aquilo que eu disse, os 2 candidatos que foram para o segundo turno eram os 2 candidatos mais rejeitados, com maiores índices de rejeição. E agora, parece que a rejeição é que vai definir o jogo, né? Só lembrar, Pedro, o debate continua disponível, tá? Para quem quiser, a gente deixou lá na nossa rede social, quem quiser acompanhar em todos os veículos parceiros também que fizeram, tá no YouTube, está em canais como Guarulhos Web, Clique em Guarulhos, Tribuna Livre, teve alguns outros veículos parceiros também que fizeram essa transmissão, está no site do Grudiário também. E, bom, acho que para quem quer ouvir as propostas, quem quer conhecer as propostas, né, acho que tá ali à disposição. Obrigado, Eurico Cruz, e o debate está disponível no grudiario.com.br. grudiario.com.br. Obrigado, Eurico, até a próxima. Muito obrigado. 7h42, produção, rápido intervalo.